Iesu Redemptor omnium, quem lucis ante originem, parem paterne gloriae, Pater supremus eridi. Splendor Patris, tuus spes perennis omnium, intende quas fundum preces, tui per orbem servuli. Mementor erum conditor, nostri quod olim corporis, sacrata palvo virginis, nascendo formam sumpserit. Testatura presens dies, currens per anni circulum, quod solus desidu Patris, mundi salus advenerit. Castratem luz secura, omne quod celos supest, salutis auctorem novo salutat cantico. Et nos beata aqua sacri, rica vitunda sanguinis, natalis optiem tui, undi tributum solimus. Iesu tibi sit gloria, qui natus este Virgini, cum Patre et Almo Spiritu, in sempiterna saecula. Escritos Espirituais de São Boaventura, Cardeal e Doutor da Igreja, escolhidos e traduzidos por Frei Saturnino Schneider, da Ordem dos Frades Menores, Coleção Franciscana, Editora Vozes, Canal Le Conde. Quinto, a Árvore da Vida. Terceiro e último, Mistério da Glorificação. Fruto nono, Novidade da Ressurreição. Jesus morto triunfante. Terminada a luta da paixão, quando o fero dragão e o leão furioso se lisonjeavam de haver alcançado a vitória sobre o cordeiro, porque morto, começou a resplandecer na alma que descia aos infernos o poder da divindade. O nosso leão fortíssimo da tribo de Judá, surgindo contra o forte armado, lhe arrebatou das suas garras a presa. Quebrantadas as portas do inferno e ligada a serpente, espoliou os principados e as potestades, arrastando-os ao pelourinho em marcha triunfal. Sacudiu fora a Leviatã e lhe perfurou a maxila, pois esse que havia acometido a cabeça
sem ter direito a ela, devia perder ainda o que parecia ter sobre os membros. Então, o verdadeiro Sansão, morrendo, deixou desbaratado no campo o exército inimigo. Então, o Cordeiro Imaculado, com o sangue do seu testamento, tirou os presos do lago inacuoso. Então, aos que habitavam a tenebrosa região da morte, alvoreceram os claríssimos raios da nova luz, há tanto tempo suspirada. Jesus ressuscitado glorioso. Ao raiar o terceiro dia do sagrado descanso do Senhor no sepulcro, Ele, que no ciclo dos dias é o primeiro e o último, Cristo, virtude e sabedoria do Pai, derribado o autor da morte, venceu a mesma morte e, ressuscitando dentre os mortos por força divina, abriu-nos as portas da eternidade e nos mostrou os caminhos da vida. Então sentiu um grande terremoto, e o anjo do Senhor, com vestes brancas como a neve e de aspecto cândido e fulgurante, desceu do céu e apareceu, doce às almas piedosas, severo aos malvados. Por isso aterrou os protervos soldados e confortou as tímidas mulheres, às quais o mesmo Senhor ressuscitado apareceu antes que aos demais, porque tal favor merecia o afeto de sua intensa piedade. Sucessivamente foi visto por Pedro, pelos discípulos de caminho a Emaús, pelos apóstolos reunidos ausente Tomé, e em seguida também por Tomé, a quem se mostrou para que lhe tocasse, e ele exclamou com fé: Meu Senhor e meu Deus! Assim, por 40 dias apareceu em muitas formas, comendo e bebendo com eles. Nos iluminou na fé com seus argumentos, nos elevou à esperança com suas promessas, para destar-te com seus dons celestes, nos inflamar no amor. Jesus, singular beleza. Assim, a belíssima flor da vara de Jessé, que na encarnação se abriu e na paixão murchou, na ressurreição tornou a florescer, para ser a formosura de todos. Aquele corpo gloriosíssimo, sutil, ágil e imortal, foi revestido de um resplendor de claridade mais coruscante que o sol, modelo exemplar que é da beleza dos corpos humanos na futura ressurreição. Deles disse o mesmo Senhor: os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Mateus capítulo 22, versículo 43. Este fulgor é a bem-aventurança sempiterna. E se cada justo resplandecerá como um sol, quão grande, dize-me, será o resplendor do próprio sol da justiça? Tão grande, digo eu, que comparado à luz, mais belo é que o sol e acima das constelações dos astros. E assim será reputado como a beleza soberana. Bem-aventurados os olhos que já o viram, mas ditoso serás também tu, se um resto de tua estirpe logra contemplar tão desejada luz, dentro e fora, claríssima. Jesus, imperador do mundo. Reapareceu Jesus aos discípulos na Galileia e lhes declarou haver recebido do Pai todo o poder no céu e na terra. Por isso os enviou por todo o mundo a pregar o Evangelho a toda criatura, prometendo a salvação aos que crescem e ameaçando com a reprovação os incrédulos. Cooperava o Senhor, confirmando sua pregação com os milagres que a acompanhavam. Em virtude do nome de Jesus, curavam as enfermidades e exerciam poder sobre todas as criaturas, com o que manifestavam os séculos vindouros
a verdade de que Jesus Cristo, Filho do grande Rei, novo José e verdadeiro Salvador, vive e domina não somente na terra do Egito, mas ainda em todos os senhorios do Rei Eterno, por cuja soberana vontade, libertado do cárcere da morte e do inferno, trocou a veste da carne pela formosura da imortalidade. E como verdadeiro Moisés, salvado das águas da mortalidade, enervou e enfraqueceu o império do Faraó. A tão alta honra foi elevado que a seu nome se dobra todo o joelho no céu, na terra e no inferno. Fruto 10º. Sublimidade da Ascensão. Jesus, general do exército. 40 dias depois da ressurreição do Senhor, não sem mistério, propriamente no 40º dia, havendo comido em companhia de seus discípulos, o bondoso Mestre subiu ao Monte das Oliveiras e, em presença deles, com as mãos ao alto, se elevou ao céu. Envolveu-o uma nuvem enquanto subia e o ocultou aos olhos dos homens. Desta maneira, subindo ao alto, conduziu cativa à escravidão e abriu a porta do céu. Aos seus seguidores traçou o caminho e introduziu os exilados em seu reino, fazendo-os concidadãos dos anjos e familiares da casa de Deus. Reparou destarte as ruínas angélicas, aumentou a glória do Pai e mostrou ser o triunfador e Senhor dos exércitos. Jesus elevado ao céu. Por entre os cânticos dos anjos e transportes de júbilo dos santos, o Deus e Senhor dos anjos e dos homens subiu aos céus dos céus, voou sobre as asas dos ventos, velocíssimo, maravilhoso, potente, e se sentou à destra do Pai, feito tão superior aos anjos quanto o nome que herdou excede o deles. Ali está eternamente, apresentando-se agora como intercessor nosso ante a face do benigníssimo Pai. Convinha que tal fosse o nosso pontífice, santo, irrepreensível, impoluto, segregado dos pecadores, mais excelso que os céus, o qual, sentado à direita da majestade, mostrasse a face da glória do Pai as cicatrizes das feridas que por nós recebeu. Graças, ó Senhor e Pai, te dê toda a língua, pela dádiva inefável de tua liberalíssima caridade. Não poupaste ao Filho único de teu coração, mas, por amor nosso, o entregaste à morte, a fim de que tivéssemos no céu, perto de ti, tão grande e tão fiel advogado. Jesus, doador do Espírito. Transcorridas 7 semanas desde a ressurreição, no 50º dia, estando reunidos os discípulos com as santas mulheres e Maria, mãe de Jesus, de repente veio do céu um ruído semelhante ao soprar de impetuoso vendaval, e sobre as 120 pessoas congregadas desceu o Espírito Santo em forma de línguas de fogo, para dar palavra aos lábios, luz ao entendimento e ardor ao afeto. Encheram-se todos do Espírito Santo e começaram a falar em várias línguas conforme lhes ditava a inspiração do mesmo Espírito, o qual os amestrou em toda a verdade, os acendeu em todo o santo amor e os confirmou em todas as virtudes, de maneira que, ajudados por sua divina graça, iluminados por sua doutrina e robustecidos por seu poder, apesar de serem eles tão poucos e simples, parte com palavras de fogo, parte com exemplos de santidade, parte com estupendos prodígios, plantaram por todo o mundo a Igreja com seu sangue,
a qual, purificada, iluminada e aperfeiçoada pela virtude do mesmo Espírito Santo, tornou-se amável ao esposo e seus paraninfos, por sua grande formosura e a admirável variedade que a circunda. Porém terrível a Satanás e seus asseclas, qual um exército de esquadrões bem ordenado. Jesus que absolve os pecados. Nesta Santa Igreja, pelo mundo universo derramada em muitas formas e uniformemente unida por obra portentosa do Espírito Santo, só preside Cristo Pontífice como supremo hierarca, o qual, com ordem estupenda, dispensa nela, como na cidade celeste, as dignidades e ofícios e distribui os dons e carismas, porque destinou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para arautos do Evangelho, ou para pastores e mestres, a fim de aperfeiçoarem os santos para o desempenho de seu ministério, em ordem a edificar o corpo de Cristo. Segundo a graça septiforme do Espírito Santo, deu ainda, como outros tantos remédios das enfermidades, os 7 sacramentos, por cuja administração confere a graça santificante e perdoa os pecados, que nunca se perdoam senão na fé e adesão perfeita à mesma Santa Madre Igreja. E já que é no fogo das tribulações que se purgam os pecados, e assim como Deus expôs a Cristo, cabeça da Igreja, às ondas da paixão, assim também permite que a Igreja, para prova e purificação, seja atribulada até o fim dos séculos. Assim, os patriarcas, assim os profetas, assim os apóstolos, assim os mártires, confessores e virgens, e todos quantos agradaram a Deus, passaram fiéis por muitas tribulações, e assim passarão até o dia do juízo todos os membros eleitos de Cristo. Fruto 11. Equidade do juízo. Jesus, testemunho verídico. Chegado o tempo do juízo futuro, no qual Deus há de julgar os segredos dos corações, precederá o fogo ante a face do juiz. Serão enviados os anjos, ao som vibrante da trombeta, e ajuntarão os escolhidos dos 4 pontos cardeais, de uma extremidade do céu à outra. À voz do divino apelo, todos os mortos surgirão de seus sepulcros, e todos comparecerão perante o tribunal do juiz. Então se fará luz nas densas trevas, e se manifestarão os desígnios dos corações. Então serão abertos os livros das consciências, e abrir-se-á também o livro chamado da vida. Com isso, num instante e de uma vez, os segredos de cada um serão descortinados a todos com inteira claridade e certeza, de maneira que, contra a testemunha da verdade que fala em Cristo e contra as contestações das consciências individuais, não haverá lugar para escusas, apelações, defesas nem subterfúgios, mas cada um receberá em correspondência com suas obras. Forçoso nos é, pois, sermos bons, porquanto as nossas ações se desenrolam em presença do juiz que tudo vê. Jesus, juiz irado. Aparecendo então nas nuvens o sinal do onipotente Filho de Deus, e comovidas as forças do céu entre o horrível fragor do mundial incêndio na conflagração do orbe, colocados os justos à direita e os ímpios à esquerda, o juiz do universo vibrará os raios de sua cólera contra os réprobos, e gritarão aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e oculte-nos dos olhos de quem está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Tomará por couraça a justiça e por capacete a inteireza do seu juízo,
embraçará a equidade como escudo inexpugnável, afiará a sua ira inflexível como uma lança, e todo o universo pelejará da parte dele contra os insensatos, pois esses que combateram contra o Criador de todas as coisas, agora, por justo juízo de Deus, serão guerreados por todas as criaturas. Então aparecerá no alto o juiz irado, embaixo o horrendo caos, o inferno aberto. À direita, os pecadores que acusam, à esquerda, infinitos demônios. Desta sorte, preso o pecador, onde se refugiará? Esconder-se? Impossível. Comparecer? Insuportável. Se o justo mal se salva, onde irá parar o ímpio, o pecador? Ó Senhor, não entres em juízo com teu servo. Hein? Jesus, vencedor magnífico, pronunciada contra os réprobos a sentença de que sejam queimados em fogo eterno, e atados como em molhos todos os inimigos de Cristo, a onipotente virtude de Deus entregará às vorazes chamas espíritos e corpos, os quais, sem jamais se consumir, arderão e padecerão eternamente. E o fumo dos seus tormentos subirá pelos séculos dos séculos. O animal e o falso profeta, e todos quantos a ele se assemelham, serão lançados ao tanque de fogo e enxofre, preparado para o demônio e seus companheiros. E os escolhidos sairão a considerar os cadáveres dos últimos mortos, não de morte natural, mas de castigo. Então os justos lavarão as mãos no sangue dos pecadores. E então, finalmente, o vitoriosíssimo Cordeiro porá seus inimigos por escabelo de seus pés, e os ímpios, caindo no abismo, serão passados a fio de espada para pasto das raposas, isto é, dos demônios fraudulentos que os seduziram. Jesus, esposo adornado, renovada e purificada então a face do mundo, a luz da lua será como a do sol, e a luz do sol septêmplice como luz de 7 dias. E a cidade santa, a nova Jerusalém, que descerá do céu qual esposa adornada para as núpcias do Cordeiro e ricamente vestida, será introduzida no palácio da corte celeste, e, penetrando no sagrado e arcano tálamo, se unirá ao celestial Cordeiro em pacto de indissolúvel amor tão estreito que esposa e esposo serão espiritualmente uma mesma coisa. Cristo vestirá a beleza de todos os escolhidos qual túnica de várias cores, e o ornato terá guarnições refulgentes, cravejado de toda a casta de pedras preciosas, e ressoará o doce epitalâmio, e por todas as ruas de Jerusalém cantarão aleluia. Preparadas as virgens prudentes, entrarão com o esposo na sala das núpcias, e, cerrada a porta, tomarão assento na mansão formosa da paz, nas tendas seguras e no repouso opulento. E fruto do 10º último fruto, eternidade do reino. Jesus, Rei, Filho de Rei. A glória e nobreza do reino eterno de Deus há-se de avaliar pela grandeza do soberano, já que o rei não depende do reino, senão que o reino deriva do rei. Na veste e à ilharga, o nosso monarca leva escrito Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eterno é seu poder,
O cetro jamais lhe será arrebatado, nem seu reino será destruído. Tribos, povos e línguas lhe servirão para sempre. Ele é o Rei pacífico, cujo rosto desejam contemplar os céus e a terra. Quão glorioso é o reino deste Rei excelentíssimo, no qual com ele reinam todos os justos. São suas leis verdade, paz, caridade, vida e imortalidade. Não o divide a pluralidade dos reinantes, nem o mingua a participação dos governantes. Não lhe causa confusão a numerosidade, nem a desordenam as desigualdades. Não está circunscrito geograficamente, não o transmudam revoluções, e não o mede o tempo. Jesus, livro selado. Porém, para a glória perfeita de um reino, não basta um poder excelente. Mister é também sabedoria iluminada, a fim de que o leme do Estado não se reja pelo arbítrio de uma vontade indecisa, e sim pelo fulgor das leis eternas, emanentes da luz de uma sabedoria que não sofre engano. Esta eterna sabedoria escrita está no livro da vida, Jesus Cristo, em que Deus Pai, escondeu todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Por isso, o unigênito de Deus, como verbo incriado, é o livro da sabedoria, e na mente do sumo artífice a luz cheia de razões vivas e eternas. Como verbo inspirado, se irradia nas inteligências dos anjos e bem-aventurados. Como verbo encarnado, alumia as almas ligadas à carne. E assim, a multiforme sabedoria de Deus, dele e nele, reverbera por todo o reino, como de um espelho compreensivo de toda espécie e de toda a luz, e como um livro onde, segundo os profundos arcanos de Deus, se encontram descritas todas as coisas. Oxalá pudesse eu achar este livro, cuja origem é eterna, sua essência incorruptível, seu conhecimento vida, sua escritura indelével, sua meditação desejável, fácil sua doutrina, doce sua ciência, inescrutável sua profundidade, inefáveis suas palavras. Este livro, cujas palavras são, no fundo, um só verbo. Em verdade, quem acha este livro achará a vida e alcançará do Senhor a salvação. Jesus, raio fontal. Neste reino eterno, toda dádiva excelente e todo dom perfeito descende em grande opulência do Pai das luzes, e em grande abundância provém daquele que é raio sobreessencial, Cristo Jesus, que sendo um com o Pai, pode todas as coisas, e sendo imutável em si, tudo renova. Ele é a emanação sincera de claridade da força onipotente de Deus, e por isso nada de incuinado pode mesclar-se com este raio fontal. Corre com vivas ânsias a esta fonte de vida e de luz, quem quer que sejas, ó alma a Deus consagrada, e com toda a força do coração exclama: ó beleza inacessível de Deus Altíssimo, ó resplendor puríssimo da eterna luz, ó vida que toda vida vivificas, ó luz que toda luz iluminas, e em perpétuo esplendor milhares de luzes conservas que desde a primeira aurora fulguram ante o trono de tua divindade. Ó Eterno,
e inacessível, claro e doce manancial da fonte oculta aos olhos mortais, cuja profundidade é sem fundo, cuja altura sem termo, cuja amplitude incircunscriptível, cuja pureza imperturbável. De ti procede o rio do óleo da alegria, que alegra a cidade de Deus. De ti a torrente de ígneo vigor, torrente, digo, de delícias divinas, onde bebem alegres os celestes comensais e, embriagados, cantam sem cessar hinos de júbilo. E unge-os com este sagrado óleo, ó Jesus. Recreia com a água desta desejável torrente os secos lábios dos sedentos de amor. E com voz de regozijo e gratidão te cantaremos hinos de louvor, provando por própria experiência que em ti está a fonte da vida e que em tua luz veremos a luz. Jesus, fim de todos os desejos. Fim de todos os desejos, não padece dúvidas, é a felicidade ou bem-aventurança. Estado esse permanente e perfeito na posse de todos os bens. Ninguém, contudo, chega a esta felicidade senão pela última resolução unitiva àquele que é fonte e origem de todos os bens, naturais e gratuitos, corporais e espirituais, temporais e eternos. Esta fonte é Deus, que de si mesmo pronuncia: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Com efeito, como pelo Verbo eternamente dito são produzidas todas as coisas, assim, pelo Verbo encarnado, elas são reparadas, endireitadas e ultimadas, por onde, com toda a verdade e propriedade, foi chamado Jesus, pois não há outro nome debaixo do céu dado aos homens no qual se possa alcançar a salvação. A ti, pois, eu seja levado, ó saudoso Jesus, fim de todas as coisas, crendo em ti, esperando em ti e amando-te de todo o coração, com toda a mente, com toda a alma, com todas as energias. Tu só me bastas, tu só me salvas, tu só és bom e suave àqueles que te procuram e amam teu nome. Porque tu és, meu bom Jesus, Redentor dos perdidos, Salvador dos remidos, esperança dos desterrados, fortaleza dos que labutam, doce consolo das almas angustiadas, cetro e coroa dos triunfadores, único prêmio e alegria dos cidadãos da Jerusalém celeste, inclita próclise do sumo Deus e sublime fruto do seio virginal, ubérrima fonte de todas as graças, de cuja plenitude nós todos temos recebido. Oração para alcançar os 7 dons do Espírito Santo. Rogamos, pois, ao Clementíssimo Pai, por meio de ti, seu unigênito, feito homem por amor de nós, crucificado e glorificado, que de seus tesouros envie sobre nós o Espírito da graça septiforme, o qual descansou em ti em toda a sua plenitude, a saber, o Espírito da sabedoria, para que gozemos o fruto da árvore da vida, que és tu, e os sabores que reanimam a vida. O dom do entendimento, com que sejam esclarecidos os olhos de nossa mente. O dom do conselho, para caminharmos seguindo as tuas pisadas pelas sendas da retitude. O dom da fortaleza,
para triunfar da violência dos inimigos que nos combatem. O dom da ciência para, alumiados com os fulgores da sacra doutrina, discernirmos perfeitamente o bem e o mal. O dom da piedade para revestir-nos de entranhas de misericórdia. O dom do temor, com que, segregando-nos de todo o mal, docemente repousemos na sujeição reverencial à Tua eterna majestade. Estas coisas nos ensinaste a pedir na oração do Pai Nosso, e estas te suplicamos agora, por Tua cruz, nos alcances para a glória de Teu Santíssimo Nome, ao qual, com o Pai e o Espírito Santo, sejam dadas toda a honra e glória, ação de graças, louvor e império, pelos infinitos séculos dos séculos. Amém.